tiveram dificuldade de correr para trás. A seleção, isso não tinha acontecido no primeiro jogo. Eu acho que alguns jogadores bem abaixo, aí pode ser o desgaste físico. A equipe da Tunísia que realmente não deixou a seleção brasileira jogar. O Casemiro, para mim, foi abaixo. O Bruno Guimarães, então. Que é uma coisa que tá me incomodando, assim. Eu não tô conseguindo sentir firmeza naquela posição do Matheus Cunha, cara. Assim, não é um... Ainda não me deu a certeza de que ele tem que ser esse jogador ali. Se for o Matheus Cunha, pelo amor de Deus, começar outra Copa do Mundo, ter que ficar falando do centroavante, que ele não faz gol, mas ele marca bem, ele volta para recompor, é absurdo de novo, né? A seleção brasileira encerrou o ano com um empate contra a Tunísia em um jogo amistoso cheio de emoção. Lucas Paquetá perdeu um pênalti nos minutos finais, deixando tudo igual no placar. Foi o último teste de 2025 e o debate está quente. Para analisar esse jogo, Paulo Nunes e Eric Farias já deram suas opiniões sobre essa partida da seleção. Quer saber o que eles disseram sobre esse empate? Então se liga aí. E para você também é mais animador do que você esperava esse fim de ano da seleção brasileira? Não, é mais animador pela evolução que a gente vê da equipe jogando, né? Principalmente no jogo contra o Senegal no sábado, né? Hoje... É difícil a gente dizer, eu tô com o Eric também, eu senti os jogadores um pouco pesados também, mas é importante o Ancelotti manter a equipe e testar jogadores com um padrão de jogo, com a equipe, com a espinha dorsal da equipe. No sábado, no domingo eu trabalhei no jogo da França e o Deschamps fez alguns testes, só que ele trocou a coisa para a equipe toda. Então fica cada um meio por si, querendo mostrar serviço, reta final de Copa do Mundo, mas eu achei importante ele manter a espinha dorsal da equipe e testar alguns jogadores. Lógico que o cansaço vai aparecer, o intervalo de um jogo para o outro é muito curto, os jogadores estão no meio da temporada europeia, uma sequência de jogos, mas eu achei interessante esse final de ano da seleção, a expectativa que o ano que vem comece melhor e a gente chega melhor preparado na Copa. A seleção brasileira que em 2025, né, contando 2 jogos ainda sob o comando do Dorival Júnior e essa era Ancelotti, fez 10 jogos e venceu metade deles. Daqui a pouco a gente vai acompanhar os números com maior exatidão, né, o aproveitamento da seleção brasileira, enfim, nesse ano de 2025. Mas temos reforços agora na nossa mesa, no Tá Na Área. A dupla que esteve nos comentários dessa transmissão aqui na tela do Sport TV, Lédio Carmona e Paulo Nunes, grandes reforços para a gente falar de um resultado frustrante, né, Lédio? Eu falei aqui no começo do programa, eu imaginava a primeira vez em 2025 com o Brasil saindo de uma data FIFA com 100% de aproveitamento, muito pelo que fez contra Senegal e pela manutenção de boa parte desse time, mas foi um jogo bem abaixo também, né? O Brasil fez um gol de pênalti, teve a oportunidade até de virar o jogo em outra penalidade, mas saiu de campo com empate. Tudo bem? Bem-vindos. Bem, Bené, meu amigo Eric, Grafa. Cara, eu acho que eu até entendo o termo frustrante, mas, cara, eu acho que esses amistosos servem para testar mesmo. E, na verdade, é bom você testar contra times que têm ambição. Para a Tunísia, o jogo de hoje era uma decisão. Eles já haviam jogado 2 vezes contra o Brasil, tomaram 2 goleadas. Então, cara, eles comemoraram muito no final. Foi um empate histórico para eles, foi um resultado histórico. E normalmente é difícil você ganhar da Tunísia. A Tunísia jogou 36 jogos no ciclo da Copa. Em 18, 50% ele não tomou gol. Não tomou gol. Na Copa de 2022, ele foi eliminado na fase de grupo. Só tomou um gol. Só tomou gol da Austrália. Não tomou gol da Dinamarca, não tomou gol da França. Venceu a França, inclusive, né? Venceu a França. Nas eliminatórias não tomou gol. Então é um time que ele pode não fazer muito gol, mas ele se defende muito bom. E é bom esse tipo de teste para a seleção brasileira. Você ser exigida contra um time que sabe se defender. Hoje marcou forte, marcou pesado o tempo inteiro. A seleção me parecia um pouco desgastada também. Acho que individualmente fazendo um jogo abaixo. Matheus Cunha, Vinícius. Os próprios volantes foram muito mais efetivos contra o Senegal, que é melhor. Tem um time melhor do que a Tunísia. Mas o Senegal, acho que... Eu estava até conversando com o Eric, que parece ter entrado com uma certa empáfia no jogo e demorou a entrar demais na partida. O Brasil atropelou no primeiro tempo. A Tunísia não, cara. No primeiro tempo ela correu muito, se impôs contra a seleção, por mais que a seleção tenha equilibrado depois do jogo. Agora, no segundo tempo, não. Ela cansou, se fechou e aí mostrou seu repertório defensivo. Eu achei um teste bom. Acho que a atuação do Brasil foi frustrante? Foi frustrante, mas o resultado acho que nem tanto. Eu acho que amistoso serve para isso, não é só para dar goleada, não. É para corrigir, para observar erros e depois tentar corrigir a tempo. É para isso que serve amistoso. Se você pegar amistoso só para ganhar de 10-0 de todo mundo, entendeu? Chega na hora, você acha que está tudo certo e você vai ver um monte de brecha aí que
podia ter sido reparado a tempo. Serviu para mostrar que o VAR na Europa erra também, né? Isso aí não foi nada, né? Que o VAR na Europa erra também, né? Eu, sinceramente... Foi generoso. Porque esse pênalti aí não foi nada, né? Eu achei que não foi nada. Mandrake. Eu achei que não foi nada. O outro foi, né? O segundo Cara, eu foi. acho que se fosse pênalti aí era pela falta embaixo, não Pois é, pela foi mão. um bololô ali, mas... Não pela mão. Eu, sinceramente, para mim o jogador Se tá com o marca um braço desse preso. no Campeonato Brasileiro num jogo à vera, dá polícia no jogo. É uma hora de estar na área só para falar do lance. Exatamente, cara. Paulo Exatamente. Nunes, meu ídolo, boa noite, bem-vindo ao Tá Na Área. Foram 3 mudanças em relação ao jogo ao time titular do jogo contra Senegal e agora para esse jogo contra a Tunísia. As mudanças nas laterais, que são posições que a gente ainda tem interrogações, né? A gente ainda não tem aquelas confirmações. Hoje começaram jogando o Wesley e o Caio Henrique, saíram, né? O Gabriel Magalhães, então o Militão foi deslocado para a zaga e o Alexandro também não jogou. E no gol, a mudança do Ederson pelo Bento. Para você ficou a sensação de que dava para ter observado mais alguém? E aí não só falando do time titular, até alguns jogadores entraram no segundo tempo, o Fabinho, um jogador que estava longe há algum tempo. Para você ficou aquela sensação de que dava para ter observado melhor alguém? Tem o Vitor Roque, inclusive, que sofre esse segundo pênalti da seleção brasileira. Como que você enxergou esse último teste de 2025 para o Carlo Ancelotti? Boa noite, Bené, Grafa, Eric. Boa noite a todos. Eu vou começar primeiro pelo copo vazio, né? O Led que gosta de falar muito do copo vazio. E eu que vou começar hoje, porque eu vim empolgado para fazer esse jogo e me decepcionei, assim, com a atuação de vários jogadores. É óbvio, eu tô com o Eric, eu acho que o desgaste físico a seleção sentiu, a perna não estava igual que estava com o Senegal e, pelo outro lado, o time da Tunísia, especialmente no primeiro tempo, correu muito. Ela acelerou o jogo o tempo todo, com transições rápidas. Eu acho que a seleção sentiu isso que você falou agora. Eu acho que os dois laterais que entraram não foram bem. Tanto o Wesley do lado direito, como o Caio Henrique do lado esquerdo. Não conseguiram aguentar a correria dos jogadores da Tunísia. Tiveram dificuldade de correr para trás. A seleção, isso não tinha acontecido no primeiro jogo. Eu acho que alguns jogadores bem abaixo, aí pode ser o desgaste físico, ou a equipe da Tunísia que realmente não deixou a seleção brasileira jogar. O Casemiro, para mim, foi abaixo. O Bruno Guimarães, então. Para mim, o jogador que apresentou o futebol, que apresentou contra o Senegal, foi o Estevão. Continuou na sua pegada, no seu ritmo. E não gostei muito também, né, dessa transição defensiva da seleção. A seleção teve dificuldades. No segundo tempo, a Tunísia claramente cansou o desgaste. Eu até brinquei com o Led. Será que ela vai aguentar até quanto correr desse jeito? E o treinador deixou o jogador... Demorou a mexer, deixou até praticamente metade do primeiro tempo para frente. Aí a seleção também pelas mudanças. Eu queria ver o Juba. Eu queria ver o Juba no lugar do Caio Henrique. Eu acho que faltou ele, mas eu acho que nas outras mudanças o Ancelotti quis ver mesmo o Vitor Roque, o Fabinho, né, que são jogadores que foram convocados agora. Provavelmente vai ter a única chance na seleção brasileira. Mas eu me decepcionei um pouco não com o resultado, mas com o jogo em si da seleção. Eu acho que com o jogo foi bem abaixo daquilo do esperado, né? Para fazer um segundo jogo bem. Tempo que a gente não faz 2 jogos bem. Sim. Né? Acho que mais do que o resultado é isso mais mesmo. o resultado, né? 2 jogos assim importantes, mas no final, se você for analisar friamente no final dessa última data FIFA, foi bom. Foi bom porque o primeiro jogo eu gostei muito. Eu acho que a gente já tem, né, Eric, uma cara de um time, pelo menos, de Copa do Mundo, né? A gente, quando colocava aqui no Tá Na Área aquele campinho com os 11, claro, acho que as laterais ainda são, de certa forma, até problemáticas em relação à convocação, de a gente saber quais são os titulares e os reservas, mas acho que, como um todo, a gente já tem mais ou menos esse time montado para a Copa do Mundo do ano que vem, né? E a prova, Bené, do que você está falando, eu não sei se o Led e o Paulo concordam comigo, Grafa também você, que eu acho que, na média, foi a melhor data FIFA sob o comando do Ancelotti. Se você for olhar os 2 jogos e tirar uma média, foi assim, um jogo muito bom contra o Senegal e hoje, assim, apesar do resultado, a gente fica meio chateado, mas assim, foi um jogo duro, difícil. Foi testado, pô. Teste de Copa do Mundo, assim. Provavelmente o Brasil enfrentaria ou vai enfrentar times assim e que vai ter dificuldade na Copa também. Então, na média, eu acho que foi a melhor data FIFA sob o comando do Ancelotti. Agora, e por que eu acho? Porque ele repetiu o time. De um jogo para o outro, como disse o Grafa, mudou aqui, mudou ali, um lateral, o outro e tal. O goleiro, a gente não conta muito, mais os 10 de linha ali. Até porque o goleiro titular mesmo não estava nem à disposição. Não estava, exatamente, é o Alisson. Então, eu acho que essa coisa do padrão já fez com que a seleção tivesse 2 testes mais difíceis
e conseguiu, na média, pelo menos na minha opinião, se sair melhor do que nas outras datas FIFA. Eu queria só fazer uma pergunta, botar um assunto aqui no meio para vocês, eu não sei, que é uma coisa que está me incomodando, assim. Eu ainda não estou conseguindo sentir firmeza naquela posição do Matheus Cunha, cara, assim. Não é um... Ainda não me deu a certeza de que ele tem que ser esse jogador ali. Porque ele é um cara que vai ter que fazer gol, porque é uma posição de centroavante e que tem que voltar, tem que fazer o jogo andar também com os outros caras que têm mais mobilidade, ou se for o Estevão, Rafinha, Vini, Rodrigo. E assim, eu ainda não vi esse... Assim, o Matheus é um ótimo jogador, tá? Mas eu ainda não senti essa confiança toda de que ele é o cara para estar nessa posição, sabe? Não sei o que vocês pensam. Eu até acho que o Matheus Cunha está garantido na Copa. Se nada, sim, se nada sim. fora dos planos acontecer, se não tiver lesão, claro, a gente imagina que tecnicamente ele está entre os 26 convocados. Mas também não é aquele jogador que está cravado no time Em algum titular, né, momento, Gabriel? esse cara que joga, ele tem que empurrar a bola para dentro, Sim, cara. sim. É uma função que vai eu exigir vejo- dele fazer gol. Eu entendo e concordo com o que diz o Eric, mas eu vejo ele como titular porque ele joga todas, cara. Ele não fica de fora de nenhuma. E ao mesmo tempo o Ancelotti não bota, por exemplo, o João Pedro para ter uma Pois sequência. é, né? o Richarlison dessa vez não entrou em nenhum jogo, né? Ele foi e não entrou. O João Pedro hoje não entrou. Jogou pouco também contra o Senegal. Jogou Entrou pouco mais contra o na Senegal. parte do meio. Até hoje, a gente teve um debate no pré-jogo, até com o Brizola participando, sobre quem sairia para a entrada do Rafinha, quando o Rafinha estivesse pronto. E o Brizola acha que vai ser o Estevão. Eu acho que não vai ser o Estevão. Estevão não sai mais, não. Vai ser o Estevão. Eu acho que vai ser difícil tirar o Não, e outra Estevão. coisa. Eu tiraria o Rodrigo. E eu, o Matheus Cunha. E até Pois porque a gente não vai Mas ter o outra Copa do Matheus Mundo. Cunha, se continuar jogando assim, hoje jogou muito pouco. Eu acho que Mas ele dá ia para montar um ataque por características desses 4 jogadores? Com Vini, Rodrigo, Rafinha e Estevão? Não falta aquele Quatro jogador, jogadores bons, o mas, 9? cara, se for o Matheus Cunha, pelo amor de Deus, começar outra Copa do Mundo, ter que ficar falando do centroavante, que ele não faz gol, mas ele marca bem, ele volta para recompor, é absurdo de novo, né? A gente já passou por isso várias vezes. Eu gosto do Matheus Cunha, eu acho que ele fez um primeiro jogo com o Senegal importantíssimo, mas eu tô com o Eric. O cara é 9, cara. Vai chegar um momento que nós aqui vamos começar a cobrar, porque a bola... O passe não entra, o gol não entra, e ele não aparece nesse jogo mesmo. Hoje ele teve até uma oportunidade, mas ele aparece pouco para finalizar. Ele não dá a continuidade na jogada. Então, assim, eu acho que ainda falta alguma coisa. Se vai ser o Rafinha ali, ou alguém entrando por dentro, o Rafinha fazendo um falso 9, 10... Eu não sei, mas eu acho que ainda... Nós temos tempo ainda, né? Eu acho que pelo Mas que o para João jogar Pedro... com 9, Perdão, para Grafa. jogar com 9, a bola tem que chegar. velho. É. E esse esquema de jogo da seleção brasileira não favorece camisa 9. O Estevão tá jogando bem, tá marcando gols, o Vini Júnior não marca gols em alguns jogos. E não é só o Matheus Cunha, os outros atacantes também. Com exceção do Estevão, só o Estevão que vem marcando gols. O Matheus fez um Atacante. gol só na Premier League até agora. Então, até agora fez um gol na O Vini Júnior também não faz tantos gols. ele joga dessa maneira no Manchester. Ele joga dessa maneira vindo de trás. Só que é um time diferente, que ele treina todo dia com os caras, tá com os caras todos os dias. A tendência é que ele melhore, que ele evolua. Mas esse sistema de jogo que a seleção joga hoje para centroavante não é fácil jogar, não. Não chega a bola trabalhada para o centroavante, aquela para finalizar. A gente não vê um atacante do Brasil finalizar 4, 5 vezes no gol Vitor no jogo. Roque hoje não teve uma chance também. E a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Estevão, a gente tem os melhores pontas do futebol brasileiro e mundial e a gente não consegue municiar os nossos atacantes. Então, mas pelo que, por exemplo, eu acho que o João Pedro merecia uma sequência que o Matheus Cunha teve. E o João Pedro não teve essa sequência, né? O que a gente viu ele fazer no Chelsea, na Copa do Mundo, e como ele tá jogando agora, ele joga com outro atacante do lado, que é o Dilap. Ele tem jogado assim, Como segundo João atacante. Pedro. E assim, eu acho que o João, em termos de técnica, ele ainda tem a técnica, não sei se vocês concordam, mais até apurada do que a do Matheus Cunha. E acho que ele tem esse faro de goleador também mais apurado do que o Matheus Cunha. Então, eu acho que é uma questão de sequência. O João Pedro merecia uma sequência maior. Porque eu acho que o que ele vem apresentando no Chelsea permitiria a gente exigir uma sequência maior dele na seleção. Eu acho que até ampliando a análise, falta ao Matheus Cunha, não sei se vocês concordam comigo, mais momentos de protagonismo. Eu acho que nos clubes, na própria seleção brasileira, né? Acho que falta esse momento que, pelo menos com o João Pedro, é um recorte pequeno, mas é a Copa do Mundo de clubes. pega menos- João Pedro muda a história do campeonato Está quando se ele chega no transformando num Chelsea. jogador tático, né? E aí vai ficar nessa situação de novo. Mas ele pode mais. Ele não faz gol, mas ele volta para marcar, ele constrói. E assim, o que você está falando de João Pedro, o cara que joga naquela posição, o Grafa tá aí, ué. O cara que joga nessa posição, ele tem que ter fome de gol.
A bola vai chegar pouco aqui, mas uma ou duas que chegarem, ele tem que estar pronto. A bola passa lá na frente. E vai ter jogo que só vai aparecer um. Exatamente, uma bola. É de o time um, todo. É de Jogo de um. Copa do Mundo é mais provável que seja assim. Comparando contra a Turquia na semifinal, uma bola o Ronaldo pegou de bico. Não estamos comparando o jogador nem equiparando nada. Mas assim, é isso, é situação de jogo em Mas Copa. o João Pedro também é visto, inclusive pelo Maresca, como segundo atacante, não como centroavante, entendeu? Um jogador que se movimenta. Posso fazer uma pergunta para vocês, né? No rastro do Eric? Por que vocês acharam que o Estevão não bateu o pênalti? O cara dá uma aula numa cobrança de pênalti, faz o gol do jeito que ele fez. Aí tem a segunda cobrança, na reta final do jogo, o Ancelotti, pelo jeito, resolveu testar o Paquetá. Me chamou a atenção, inclusive... É outro jogador que estava com a bola, né, o Marquinhos? É outro jogador que O estava próprio segurando a Estevão. bola. É o Marquinhos que vai comunicar os jogadores. Segurando a bola. Consultado. Na entrevista ele falou, foi consultar o Ancelotti falou Paquetá, que queria ver o nesse Paquetá. ciclo do Ancelotti, ele já bateu um pênalti, não já, o Paquetá, e fez um gol? Tô querendo me lembrar aqui, não tem... Lembro de um Não pênalti sei que se foi ele com o perdeu. Ancelotti. Paquetá perdeu um pênalti. Se eu não me engano, ele bate na Copa América aí com o Dorival no ano mas passado. agora nesse ciclo não teve nenhum que o Paquetá tenha Nas cobrado? eliminatórias É no Maracanã que ele marca gol? contra o Chile. Maracanã ele Não marca teve gol, pênalti né? nesse teve jogo pênalti. contra o Mano, de Chile. pênalti, Não tô acho que lembrando. não foi de pênalti, não. Acho que foi de bola rolando, não foi? Mas até para falar sobre as Eu acho que tem escolhas... uma questão de hierarquia aí, talvez, Led. Não, e aí falando nisso, por que não a hierarquia do primeiro pênalti? Sim, também. Porque o Estevão é um jogador titular recente dessa seleção. Ele tá pegando a falta, ele tá pegando tudo. Sim, Ele sim, bateu no mas Chelsea outro dia na Champions League. a seleção tem Vini Júnior e Rodrigo. Se a gente falar de hierarquia... O Enzo Fernandes deu a bola pro Estevão bater na Champions, né? Tava 3-0, né? O jogo já estava definido. Mas hoje se a gente falar 1 e ele bateu, né? Se a gente falar de hierarquia, Rodrigo e Vini Júnior estariam à frente também, não? Também, sim. São jogadores que já cobraram pênaltis. Embora o Vini não seja Em outros um momentos. grande cobrador Sim, de pênalti, sim. né? Não, Mas quer bater sempre, né? o Estevão... Pelo menos no Real Madrid ele quer bater. O Estevão perdeu o pênalti aqui no futebol brasileiro também. Mas é normal. Quem vem batendo pênalti é o Rafinha, né? É. O Rafinha, ele Esse não eu tá acho em que é campo. o cobrador oficial e até, né, para falar também. Eu que acho improvável que o Rafinha não volte Eu ao acho time que como pesou titular. bastante. provável. Acho que pesou bastante a hierarquia do tempo de seleção. O Paquetá já foi titular, hoje em dia não é mais, tá voltando para a seleção, é um jogador importante. O Paquetá é bem tecnicamente, fisicamente, ele tem condições de ser titular e de ser um líder dentro de campo. Mas eu assim, no meu entendimento também, acho que o Estevão poderia ter batido o pênalti. E não é só porque o Paquetá errou, não. O Paquetá poderia ter marcado o gol, a gente não poderia nem estar discutindo isso. Sim, sim. Porque ele Mas eu acho que acertou pelo primeiro. momento dele, por ser o artilheiro da seleção na era Ancelotti, ele poderia ter batido. E o Juba não foi testado. Sim. Algo que a gente até imaginava, né? A Nessa gente data fala- FIFA, em relação à última, Lédio, você trabalhou no jogo da Coreia, eu trabalhei no jogo do Japão, né? Só o João Gomes não teve minutos. Agora só o Juba. Agora teve o Richarlison também não teve minutos. Richardson não teve. E o Juba. E o Juba, Mas alguém? E o John, né? O John. o goleiro e tal. O John. E a informação que chega é que o Paquetá realmente bateu o pênalti na Copa América. Copa América, Ele né? fez um dos gols da goleada por 4-1 sobre a seleção paraguaia. E aí o treinador entende, né? Ele que toma a decisão e como o Grafa disse, né, Paulo? Perdeu, a gente tá falando, o motivo, né, desse debate. Mas realmente Não, isso a questão não é questão de perder, não, mas a questão é que o garoto fez um gol, bateu o pênalti, bateu bem demais. E ele Mostrou quis bater, personalidade. Provavelmente, se ele pegar a bola e falar assim, então bate você. Mas ele estava lá dentro para bater de novo. A ordem veio lá de A fora. questão não é o Paquetá bater, é o Estevão não não bater. bater. Não faz sentido, né? Bate essa bem, escolha. a gente sabe. Ele hoje foi infeliz, mas é um bom Eu batedor. acho que o Ancelotti usa muito situações de jogo para fazer uma boa gestão de grupo. Por exemplo, ele pôs o Bento hoje, que não foi bem no jogo contra o Japão. Aí ele deu mais uma chance. E hoje não foi bem também, hoje assim, não. Não exato. foi tão Mais ou bem. menos. Fabrício, muita gente achou que ele nem fosse voltar à seleção. O Fabrício não só voltou, como entrou nos 2 jogos. 2 jogos. Ele deu entrevista falando isso. Agora o Paquetá, que tá nessa onda do Grafa aqui, ele tá perdendo a posição, ele é um cara que tá tentando se recolocar no time titular. Então vai lá, toma esse pênalti aqui pra você, né, ganhar moral. Teve toda a coisa da absolvição dele, Sim. tirar um peso das costas. Então eu acho que de alguma forma o Ancelotti dá uns sinais assim de que ele usa muito situações de jogo para mostrar pro grupo, não tem ninguém aqui principal, não tem uma estrela, não tem um protagonista só. Enfim, e ele vai trabalhando isso, assim como ele fazia muito bem no Real Madrid, né? Sim, é uma característica da carreira dele como treinador. Ele pegou muito vestiário pesado no Real Madrid e eu não lembro da gente falar O Milan crise lá de atrás também, vestiário, né? essas coisas. Eu né? acho que o Ancelotti ele tá começando a ter dimensão do tamanho dele.
que a gente esperava dele, que a gente sempre falou. A gente precisa de um treinador que seja o cara, que mandasse no vestiário. E a maneira dele controlar o vestiário é dessa maneira. Ele é ensaboado, ele é da resenha, ele é... Você vê, a polêmica 2 semanas atrás lá dos treinadores, ele deu o ombro. Não, deixa, a opinião deles acabou. Então ele é um cara... Não é um malandro, ele é... Pô, vou levar aqui e ali e a gente sabe que ele é grande demais dentro do vestiário, né? Hoje a gente não tem na seleção um jogador maior que ele. A gente já teve em outras passagens, aí outras situações de jogadores e tal. Mas assim, eu acho que ele... Como você falou, é dessa maneira que ele vai E ele vai tá ganhar. lidando bem com a situação do Neymar também, porque não Sim. tem uma coletiva que ele não tem que falar sobre o Neymar e ele consegue numa boa levar, cara. A gente tem os números dessa ainda curta era Carlo Ancelotti na seleção brasileira, ele que assumiu o comando do Brasil, né, do time da seleção brasileira ainda em 2025. São 8 partidas até o momento, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 58,33%, 14 gols feitos, 5 gols sofridos. Chama atenção esses números para você, Grafa. É um aproveitamento, inclusive, bem próximo ao que teve o Dorival Júnior no comando da seleção brasileira, claro, com o maior número de jogos, com uma competição oficial, que foi a Copa América no ano passado, com mais jogos de eliminatórias. Enfim, são números... Quando a gente olha para os números, talvez a gente se frustre um pouco. Talvez amenize pelo tamanho que tem o Carlo Ancelotti. Essa é a minha questão também. Acho que se fosse algum outro treinador, a gente talvez, né? Claro, vale lembrar, um período muito curto. A seleção brasileira está no 4º treinador nesse ciclo. Mas não são números de encher os olhos. A gente foca mais nessa parte de definição de um time titular para a Copa do Mundo. Então, entra um contexto de preparação, né? Ele precisa preparar uma equipe para o Mundial, né? Ele não tem tempo para treinar, para fazer teste, de olhar todos os jogadores. Certamente, no radar do Ancelotti, ele deve ter muito mais jogadores que ele queria poder testar na seleção. Só que não tem tempo, ele tem que fechar. Eu acho que, para mim, no meu entender, ele já tem uns 16, 17 jogadores dele. Acho que falta pouco para ele fechar essa lista. Só que aquele negócio, ele não pode trocar 11 jogadores e testar 11 jogadores, porque aí vai sair do padrão de jogo, do sistema de jogo, e você não consegue avaliar os jogadores. Nós falávamos aqui do Juba, de jogadores que nós queríamos. O Led falou, o Paulo falou que nós queríamos que fossem testados. Mas nesse momento do contexto de preparar uma equipe para a Copa do Mundo, acho que os números são bons, são razoáveis. Por ser o Ancelotti, eu acho que esses números são até bons. E vale contextualizar que uma dessas derrotas é contra a Bolívia, né? Na última rodada das eliminatórias, o Brasil já classificado numa altitude, né, que também é uma novidade para a carreira do Carlo Ancelotti, um dos maiores estádios em relação à altura, né, do futebol mundial. Enfim, Eric, como que você avalia esse período do Ancelotti? Lembrando que são mais 2 amistosos no ano que vem, antes da convocação decisiva para a Copa do Mundo. O Ancelotti não teve tempo para treinar, né, cara? É muito difícil, por mais que nessa semana dessa data FIFA ele conseguiu ter 3 dias, terça, quarta, quinta, um pouquinho sexta, quarta, quinta e sexta ali. É muito pouco, assim. Em relação ao Dorival, também não teve lá muito tempo, mas teve uma preparação para a Copa América, né? Aí é um tempo até atípico para um treinador de seleção brasileira. Exatamente, que deu a ele uma chance de treinar a seleção brasileira, como vai ser o período pré-Copa do Mundo, que o Ancelotti vai ter mais ou menos aquelas 15 dias ali e tal, para poder trabalhar o time. Cara, quando você contrata um técnico desse tamanho, você tem que acreditar na ideia, né? Ter esperança de que a coisa vai acontecer. Tem que abraçar a ideia. E abraçar e entender que realmente o contexto para ele trabalhar não é muito favorável. O Ancelotti, a gente lembra que por mais experiente que ele seja, mais vencedor que ele seja, ele nunca trabalhou nesse contexto de seleção. Para ele também está sendo uma novidade de convocar 25, 26 jogadores, conhecê-los na terça e pôr um time no sábado. E depois na terça seguinte. Então, para ele, tudo é muito novo também e ele está também se adaptando num ambiente de pressão, que é a seleção brasileira. Ele já chegou precisando classificar a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Não era nada muito difícil, mas, enfim, tinha que ter um resultado imediato ali, né? Então, assim, os números, realmente, assim, você fala, só 58%, mas eu acho que a gente tem que olhar adiante desses números, para frente, sabe? E entender que ele tem uma ideia e a gente tem que acreditar nessa ideia. E lembrando uma coisa só importante, desculpa, Bené, que você falou, a preparação para a Copa América do ano passado. Me recordo que quando o Brasil teve aquele tempo de preparação, acho que a grande maioria aqui achou, ali ele é o caminho, a reta final para a Copa do Mundo. Que você tem, ele teve 40 dias de preparação, não? Por volta disso. Ao todo, incluindo a competição, né? Incluindo a competição, deu mais deve tempo. ter sido 35, 40 dias.
Ali nós imaginávamos que o Dorival ia encaminhar a seleção para a Copa do Mundo, era a reta final, um tempo daquele de preparação, depois um ano você tinha mais um ano e meio de reta final de qualificação e jogos amistosos. Ele saiu depois daquela preparação, depois daquela Copa América e chega o Ancelotti, então é difícil analisar, questionar esses números, mesmo sendo o Ancelotti à frente da seleção. A gente saiu da Copa América pior do que entrou, né? A gente saiu com mais dúvidas ainda pelos resultados, que não foram bons, pelas atuações e sem uma ideia, né? Eu acho que agora a gente tem uma ideia. Como você falou, tem uma base já ali. A gente já imagina mais ou menos o que o Ancelotti quer para a seleção brasileira. Agora é questão de lapidar e trabalhar, né? Vamos continuar ouvindo os jogadores, então, na zona mista, na saída do estádio, na saída do campo de Brasil e Tunísia. Vamos ouvir o Rodrigo, camisa 10 da seleção brasileira. Hoje, né? Já era esperado enfrentar um adversário com uma defesa muito forte. Queria que você falasse sobre as dificuldades. Assim, vocês criaram, mas toda hora a bola batia em algum defensor da Tunísia. Enfim, como é que foi essa dificuldade para criar hoje? Bom, a gente sabia, né, que ia ser um jogo difícil. Talvez a gente começou um pouco desligado, podia ter começado o jogo um pouco melhor, mas depois a gente começou a criar bastante chances, como você falou, sempre batia a bola em algum adversário deles, eles estavam bem fechados, faltou esse detalhe assim para a gente conseguir concluir em gol. O bom foi que a gente criou muitas jogadas, a gente sai com essa sensação boa de ter criado bastante, mas sai com aquele gosto amargo de que queria vencer para terminar o ano bem, porque agora é muito tempo até a gente voltar a se encontrar. Mas é isso, continuar a preparação, agora é no clube, todo mundo se preparar bem no clube e logo voltar. E que balanço que você faz desse ano, assim, principalmente desses primeiros jogos com o Ancelotti, enfim, terminando agora esse ano de 2025, começando 2026 em breve, já como você falou, né? Pensando na Copa também, a última data FIFA é em março. O que você faz de balanço e o que você projeta para o início do ano que vem, até o anúncio da lista final? Bom, eu posso fazer o balanço só desde quando eu comecei a ser convocado com o Ancelotti, que nas primeiras eu estava de fora ainda. Então eu fico com sensações positivas, né, de ver como a equipe melhorou, como a gente se entregou desde que a gente estava no começo do ano. Acho que agora a gente tem uma ideia clara de como jogar, de como defender. E acho que isso faz muita diferença. Então eu fico com a sensação positiva, mas com aquela sensação de que a seleção brasileira tem que sempre vencer, tem que melhorar, a gente sabe que tem que melhorar. E um empate de hoje a gente não pode se contentar com isso, a gente tem que querer vencer sempre. E é isso, agora é focar no próximo ano e que dê tudo certo. Obrigada. Aí o Rodrigo, camisa 10 da seleção brasileira nessa data FIFA, ele citou essa questão, né, do longo período, né? Agora são 4 meses, mais de 4 meses até o próximo encontro desses jogadores pela seleção brasileira. Ele destacou que agora também, né, a seleção tem uma ideia. Que o Brasileirão vai terminar e já vai ter começado o outro. Exatamente. E a seleção não vai ter voltado a jogar ainda. Exatamente, né? É no fim de março do ano que vem e aí amistosos contra as seleções Só lembrando uma coisa europeias. também, Bené, rapidinho. A gente falou que o Juba e o Richarlison não tiveram minutos nessa data FIFA. O Andrei e o PH também não. Verdade. Como jogadores de linha, além do John, né? Então, ao todo, 5 jogadores, incluindo o goleiro John, não entraram em campo. O que mostra que ele cada vez mais tá diminuindo a questão dos testes, né? E aí, o que você achou desse empate da seleção brasileira contra a Tunísia? Concorda com Paulo Nunes e Eric Faria ou tem outra opinião? Deixe seu comentário aqui embaixo e diga se acha que o time está pronto para a Copa do Mundo de 2026. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Valeu e até a próxima!